Boa noite. O programa de gestão dessa semana traz o pastor Eric Nelson, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, aqui de Lajeado. Boa noite, pastor, tudo bem? Olá, Gerson, tudo bem? Ótimo. Pastor, o nosso programa é gestão, né? Mas nós buscamos entender as organizações como um todo. E a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, é uma organização. E como tal, tem todas regras, normas, toda uma burocracia, como a gente diz. Então, antes de mais nada, a gente gostaria de conhecer um pouco da história do pastor e depois vamos falar um pouco da ISLB, até para aqueles que não conhecem a história da ISLB no Brasil. Por favor, quem é o pastor Eric Nelson? Gerson, é um prazer estar aqui no seu programa, conversando sobre um tema que para nós não é tão usual, talvez, como pastores, mas muito interessante e um desafio para a gente também. Eu sou casado, nós temos 2 filhas e um filho, e nasci em Campinas, São Paulo. Tive a oportunidade de morar em algumas regiões aqui do sul do país e também um período de estudos nos Estados Unidos, onde por 8 anos, então, morei antes de retornar ao Brasil em 1994. Uhum. E essa caminhada como pastor, ela sempre, a gente, né, todo religioso, fala-se em vocação. Na área de gestão também a gente fala em vocação, mas eu acredito que é muito mais forte a questão quando você, digamos, não só se entrega a Deus, mas também comunga de uma religião. Porque é todo um processo, né? Como o próprio nome diz, é religare, né? É você criar todo um vínculo em relação a uma ideologia, que no final das contas é uma ideologia, é um pensamento, é toda uma forma de viver. Como é que é ser pastor? Vocação, uma palavra muito importante. Vocação tem a ver com o chamado, a gente sentir-se atraído, chamado para aquela tarefa, aquele trabalho, aquela atividade. Se eu posso rapidamente, Gerson, relatar o meu caminho em relação à vocação, eu finalizava a faculdade de Relações Internacionais no último ano, após estudar Relações Internacionais, Economia, Ciências Políticas, que é um tema que me interessava muito, me veio uma pergunta na minha mente. A pergunta era: no que eu achava que valia a pena investir o resto da minha vida? E essa pergunta, então, em pouco tempo, ela foi respondida internamente por mim, e ali me veio a resposta de que, de fato, eu gostaria de dedicar a minha vida para falar daquilo que eu acreditava ser fundamental para as pessoas, que é o amor de Deus, a justiça de Deus, o ensinamento de Jesus Cristo. Então, ali foi a confirmação da minha vocação, digamos assim, que, lógico, tinha uma caminhada de muitos anos e vida em comunidade, outras pessoas que fizeram parte disso tudo, mas naquele momento, então, a minha vocação se tornou clara para mim. Dali em diante, então, me formei bacharel em Relações Internacionais e logo após ingressei na Faculdade de Teologia. E, de fato, quem não se sente vocacionado, chamado para o ministério de tempo integral, como a gente fala na igreja, certamente vai, em algum momento ou outro, sentir algum desgosto, algum desânimo e assim por diante. Eu acredito que isso é em geral com várias outras profissões, né? E a gente pensa que normalmente esse chamado ele acontece através de pessoas que fazem parte da vida da gente, que ajudam a gente a perceber, quem sabe, algum dom, capacidade, né? E certos eventos que vão mostrando esse caminho. Em algum momento ou outro, Deus ali dá uma chamada mais forte e a gente se dá conta que é por ali. E tem que ser, né? E tem que obedecer o chefe, né? É verdade. A gente obedece o chefe. Pastor, a ISLB, né, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, tem uma caminhada bem distinta, né? Bem interessante, porque ela tem, acredito eu, pelo menos, me corrija se estiver errado, uma penetração muito forte no sul do país. Né? Como é que é a ISLB? Um pouco da história da ISLB, não só no Brasil, mas a história dela como religião, como igreja no mundo todo. Certo. A ISLB, então, no Brasil, ela inicia a sua história em 1824. E a história da nossa igreja ela tem uma ligação muito forte com os imigrantes que vieram, especialmente da Alemanha, mas também de alguns outros países da Europa naquela época, em busca de terra, em busca de novas oportunidades para, então, desenvolverem a sua vida, criarem a sua família
numa situação europeia onde a terra estava ficando escassa, as oportunidades de trabalho, então, eram bem mais difíceis. Então, esses imigrantes vêm para o Brasil com muitas promessas, então, daqueles que haviam sido enviados pelo imperador brasileiro na época, né, para convidar, atrair pessoas para virem ao Brasil por diversos motivos que a história nos conta, então, especialmente também para povoar o sul do Brasil, né, nas fronteiras com, então, a Uruguai e a Argentina. Essas pessoas vieram, então, para cá com grandes esperanças de encontrar um lugar bom para se viver, algumas promessas que não foram cumpridas, mas muitas delas então trouxeram de fato a sua vida de fé, a sua religião, muitos católicos e também luteranos, evangélicos luteranos, que então na Europa já tinham uma vida solidificada em termos de igreja e de vida evangélica luterana. Então essas pessoas chegam primeiramente a Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e alguns meses depois chegam aqui em São Leopoldo, 1824. E então, por isso também, a nossa igreja tem uma presença mais forte no sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também São Paulo e Espírito Santo, né? E depois também em alguns outros estados, quando pessoas do sul começaram a ir para outras regiões do país. Então, junto com essas pessoas, lógico que já vem uma experiência de igreja da Europa. Então, já vem um conceito de igreja formado, né, isso é lógico, por aquilo que eles viviam na Alemanha em especial. Conceito de organização de igreja, o que eles esperavam também da igreja. Com isso vieram certamente coisas muito positivas, muito boas, importantes, uma valorização de uma vida comunitária, ajuda mútua, a necessidade e a consciência de que a gente precisa um do outro, especialmente também num lugar novo, né, com mato, com doenças novas e todos esses desafios de começar uma vida numa região inóspita como era o Brasil naquela época. Também creio que junto vieram alguns hábitos, costumes que talvez aqui no Brasil, né, talvez já não eram mais tão positivos, ou que talvez até hoje causam algumas dificuldades, talvez até de adaptação, né, a uma cultura, digamos assim, mais brasileira, né? Me arrisco a dizer dessa forma. Então, em termos de organização, naquela época, então, esses imigrantes, eles formavam grupos de pessoas que eram enviadas para ocuparem terras em diferentes regiões, por exemplo, do Rio Grande do Sul, mais próximos de São Leopoldo, e depois indo para regiões mais longe, como o Vale do Taquari. E ali, então, essa necessidade de se apoiarem, e aí esse tripé da questão da família, da igreja e da escola, né? Isso já veio muito forte com essas pessoas. Isso começou quando aqui em Lajeado? Quando a ISLB se instalou em Lajeado? Nós temos registros, né? Os historiadores aqui da região falam aí em evangélicos luteranos que teriam vindo para cá. Dá para dizer, eu também não tenho exatamente, mas em torno de 1850, 1860, né? Naquela época ali. Eu quero aproveitar para encerrar esse primeiro bloco, né? Falando com o pastor, para nós falarmos especificamente de SLB aqui no Vale do Taquari, Lajeado principalmente, no segundo bloco, para a gente poder explorar um pouquinho mais esse tema, porque aí entra o nosso dia a dia, o nosso convívio. Vamos encerrar o nosso primeiro bloco e aí depois a gente volta para conversar sobre SLB aqui no Vale do Taquari, especificamente em Lajeado. De volta ao nosso programa Gestão, hoje recebendo o pastor Eric Nelson, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB. E como a gente abordou, né, pastor, no primeiro bloco, explicasse um pouco da história da ISLB no Brasil, e eu queria agora trabalhar a ISLB no Vale do Taquari. Como o pastor disse no final do primeiro bloco, em torno de 1850, né, se instalou aqui nessa região dos primeiros registros. Mas ela vai tomar corpo, efetivamente, quando cria todo esse processo, como disse, né, do tripé.
família, igreja, escola, né? Nós temos aí vários representantes, mas principalmente a rede sinodal, né? Que é um bom exemplo, né? Gustavo Adolfo, Alberto Torres, escolas aqui de Lajeado, que fazem com que todo o luteranismo não só se consolide como religião, mas também como forma de educação, né? Forma de desenvolvimento do conhecimento aqui no Vale do Taquari. Exato. Então, essas poucas famílias evangélicas, lá então 1870, 80 em diante, especialmente também na região de conventos aqui, depois também vindo mais para a região onde é hoje Lajeado, a cidade, o centro, essas famílias então, com essa convicção de que a fé e a educação andam juntas e elas fazem esse tripé com a família, levaram essas famílias, poucas naquela época, a iniciarem então escolas. E eu lembro aqui que o Colégio Evangélico Alberto Torres, nesse ano, está festejando 125 anos. Portanto, voltamos lá para 1892, 91, 92, o ano de fundação, então, do Colégio Evangélico Alberto Torres. Isso é um fato significativo, lógico que era pequeno, eram poucas famílias, mas a gente percebe ali, então, essa convicção muito forte. E o espírito de colaboração, de união, o espírito comunitário. E se não fosse esse espírito comunitário também, certamente, muito disso não estaria como está hoje, porque na história da nossa comunidade, das nossas escolas, também do Gustavo Adolfo, existe muito esse espírito comunitário, de se ajudar, de colaborar por um projeto que transcende a minha família, o meu grupo e assim por diante. Aí entra uma coisa que nós que trabalhamos na área de gestão, né, somos gestores e consultores, muitas vezes as pessoas não entendem por que é importante numa empresa, numa organização, ter uma filosofia. Por que é importante ela ter crenças, valores? E o pastor traz isso muito bem. A religião, ela é fundamentada em crenças, em valores, na sua filosofia. Tudo isso sedimenta uma organização. E as igrejas, principalmente o próprio cristianismo, é um belo exemplo de como você sedimenta uma religião e como você constrói todo um processo de expansão. Né? Levando para a área de gestão é o nosso maior exemplo. Né? Eu sempre brinco, é uma organização que tem mais de 2000 anos. Né? Não só na questão da estrutura, mas na filosofia que se traduz no pensamento e todo o conceito. Né? Exato, Gerson. E aí, de uma forma bem simples, o cristianismo, né, vamos dizer assim, de uma forma bem ampla, o cristianismo valoriza, acredita no valor da vida. E no valor da vida do ser humano, de uma forma especial também. E que vale a pena investir na pessoa. E que nós estamos aqui nesse mundo para podermos ajudar uns aos outros a desenvolvermos as nossas capacidades em prol de uma vida com dignidade para todas as pessoas. Então, essa é uma filosofia básica, fundante, que dali, então, existem outras vertentes que nos levam, então, a acreditar que vale a pena cuidar um do outro, investir em saúde, em educação, motivados, então, por esse entendimento de que nós fomos criados por um Deus que diz que a vida do ser humano tem um valor muito especial e que estamos aqui na Terra para a gente cuidar um do outro. Pastor, né? Pastor Eric. Pastor vem da ideia de pastorear, de arrebanhar ovelhas. Como é que é gerenciar ovelhas? Como é que é trabalhar com essas ovelhas? Como é que é ser responsável por uma igreja, por um templo, por todo um grupo comunitário, que não é somente a parte religiosa. Tem toda uma questão aí financeira, tem toda uma questão de equilíbrio que tem que ser feito para expandir, para manter, para melhorar o espaço, as ações sociais e comunitárias. Né? Não é fácil fazer isso. Exato. Aqui, então, nós precisamos olhar dois aspectos que andam juntos, que é o aspecto administrativo, gerencial, até um pouco, entre aspas, burocrático, e o aspecto do pastorear em si, mais espiritual, mais do cuidado das pessoas nesse sentido espiritual.
Esses dois aspectos, eles precisam estar juntos, porque um sem o outro, ele fica capenga, né? Então, no sentido espiritual, pastorear, aqui nós temos também a formação que a nossa igreja oferece e exige, no sentido de formação teológica, no sentido de conhecimentos, de também desenvolvimento de capacidades, habilidades no pastorear, desde a questão do ensino, da pregação, a questão da exegese bíblica, a reflexão a partir da Sagrada Escritura, o aconselhamento, o saber lidar com as pessoas e também o promover a convivência comunitária, que não é fácil, lógico, superar diferenças de opiniões, superar, às vezes, intrigas e tal, convidando as pessoas a superarmos juntos essas diferenças para vivermos uma vida em comunidade, que é o que Cristo então pregou, uma vida como um corpo de Cristo. Esse pastorear tem seus desafios, as suas alegrias. Ao lado disso, Gerson, toda instituição religiosa, inclusive pela própria Constituição brasileira, pelas leis do nosso país, ela precisa estar registrada como uma organização religiosa, ela precisa ter os seus estatutos, ela precisa ter a sua contabilidade. E eu quero dizer assim com muita satisfação que a nossa igreja, assim como várias outras igrejas, nós estamos muito bem organizados nesse sentido. Valorizamos muito esses princípios da transparência, os princípios também de vivermos dentro de regras que valorizam e respeitam as leis do país e também as regras que a nossa própria igreja, como entidade a nível nacional, tem no seu estatuto, nos seus regimentos, para que a gente tenha uma direção conjunta, um jeito de administrar as nossas comunidades. Então, nós temos, por exemplo, assembleias regulares da comunidade, conforme exigem também as leis do país. Nós temos uma diretoria que tem as suas funções, presidência, vice, tesoureiro, vice, secretário e vice, e demais presbíteros. Nós temos prestação de contas, nós temos um escritório de contabilidade que faz essa contabilidade, balanços. Então, tudo isso segue rigidamente as regras do país e as leis vigentes nesse sentido. Bem, aprendemos um pouco mais com o pastor, né? Que gestão está em todo lugar mesmo. Existe a parte espiritual, mas também fundamental, a estrutura tem que ser bem gerenciada, senão a coisa não funciona, né? E tem toda uma questão legal. Bem, vamos encerrar o nosso segundo bloco. No terceiro eu quero conversar um pouco mais sobre para onde caminham as religiões, né? Hoje em dia estamos todos dentro de um contexto no qual se vive não só o aspecto da crise econômica, mas também a competição cada vez mais feroz, né? Pelas almas, vamos dizer assim, né? Depois a gente volta no terceiro bloco para conversar um pouquinho mais sobre isso. Até lá. De volta ao nosso programa Gestão, no nosso terceiro e último bloco. Recebendo essa semana o pastor Eric Nelson, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ESLB, aqui de Lajeado. E como a gente já conversou um pouquinho, né, pastor, e falaste já sobre a história da ESLB, de como ela se estrutura, querendo ou não, hoje, e principalmente que eu sou da área comercial, eu tenho uma visão bastante crítica sobre o que, vamos dizer assim, a disputa pelo mercado das almas. Vamos usar uma expressão um pouco forte até, que na realidade é, hoje, o marketing religioso. É muito recente essa ação no Brasil, até porque, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos uma certa hegemonia, né? Se você pegar o censo brasileiro, até a década de 60, né, começo da década de 70, você vai ter aí uma imensa participação, uma certa homogeneidade, né, da Igreja Católica, aonde ela não só atuava como religião, mas também até politicamente. O que nós vamos ver a partir da década de 70, principalmente pelo advento de alguns segmentos e criação de igrejas evangélicas, uma ação mercadológica muito forte, né, que não era comum. Eu falo isso até porque, como eu já estudei sobre isso, eu já trabalhei com isso,
além das universidades sofrendo também uma situação muito parecida. Antes, a ideia era que você tinha mais ou menos as coisas postas, né? E até um certo sincretismo religioso. Hoje não. Hoje há uma defesa da sua ovelha, vamos usar uma expressão, né? Das pessoas que participam da sua igreja. E muitas vezes até se postando contra as outras, né? Como a gente viu recentemente em algumas ações até meio contundentes, principalmente contra as religiões afrodescendentes, né? Se sabe muito disso. Antes nós não tínhamos isso tão claramente. Hoje é a coisa até agressiva. O que, pastor, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, até pelo seu estudo na área de relações internacionais, né? Que é um princípio da negociação, né? Vê nessa questão do marketing religioso. Para onde caminha o marketing religioso das igrejas no Brasil, na sua opinião? Esse é um tema bastante debatido também dentro das igrejas. Da nossa igreja, eu acredito que todas as demais igrejas têm também discutido, conversado sobre esse assunto, que não é um assunto tão simples, né? Nós não podemos negá-lo, né? Ou tapar o sol com a peneira. Ele existe, esse mercado religioso, ele de fato é a realidade, não só no Brasil, mas no mundo praticamente todo. No mundo todo. Sim, sim. Então, nós como ISLB, nós temos uma série de questionamentos em relação a isso, e também para nós nem sempre é tão claro algumas questões. Nós não queremos nos fechar, não queremos simplesmente ficar num gueto e dizer que não queremos participar ou estarmos dentro dessa realidade. Nós queremos sim participar da vida das pessoas do Brasil, nós queremos ser uma igreja que debate, que conversa e que faz parte também dessas discussões. Mas, a princípio, nós não queremos entrar simplesmente numa disputa por pessoas. Essa visão não faz parte da nossa teologia. Nós entendemos que não estamos disputando clientes, não estamos disputando almas de pessoas. Então, nós rejeitamos essa forma de se colocar, digamos assim, na sociedade perante as pessoas. Nós desejamos e almejamos saber cada vez mais claramente qual é a nossa identidade, quem nós somos e o que nós temos a oferecer para as pessoas em termos de igreja e de vivência cristã em comunidade. Nós não queremos usar qualquer método, não queremos atrair pessoas de qualquer forma, mas também nos sentimos encorajados pelo fato de que a gente percebe que no Brasil já existem estudos, por exemplo, que mostram que existem alguns milhões de brasileiros que já tiveram experiências em 1, 2, 3 ou várias igrejas e estão decepcionados, muitos deles sem igreja hoje. E já um número considerável, penso eu, pelo que a gente observa e conversa com pessoas, já existe um bom número de pessoas que está procurando agora uma igreja que eles consideram uma igreja séria. É um termo que muitas vezes se ouve. Uma igreja que respeita também a reflexão das pessoas, que convida elas a questionarem, a pensarem, a refletirem sobre a Bíblia, não só aceitarem algo que é dito, mas pensarem juntas. Então, a nossa igreja ela tem essa tendência de caminhar por aí. Até eu farei uma contribuição, pastor. Eu não sou um estudioso profundo desse tema, mas eu vejo que houve uma migração em termos de, vamos dizer, enfoque, né? Como a gente trabalha muito na área de gestão. Primeiro, era a ideia do amor, a ideia da palavra, né? A própria Bíblia fala isso, né? O Novo Testamento, principalmente. No segundo momento, a gente viu que era pelo medo da doença, pelo medo dos problemas. E, ultimamente, eu tenho visto, assim, de uma forma absurda, né? A ideia do sucesso. Sim. Venha para nós que você vai alcançar um automóvel, vai comprar uma casa. Quer dizer, são técnicas que a gente utiliza, sabe, de vender produto, né? Certo. Hoje está muito mercantilizado Certo. esse conceito. E eu acho que é isso importante que o pastor está colocando. Certo. Nós, como Igreja Evangélica Confissão Luterana, rejeitamos a teologia da prosperidade. Por quê? Porque essa teologia, ela faz negócios com Deus. E nós entendemos que a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo não ensinam isso. De uma forma bem simples, resumida. Deus não está à venda
e não precisamos merecer Deus através de ofertas, através, seja o que for, da nossa parte. Entendemos que nós temos já um Deus que por natureza é um Deus bondoso, um Deus gracioso, que abençoa as pessoas. E como uma reação a essa bênção de Deus, esse amor, nós queremos fazer o bem. Então nós rejeitamos a teologia da prosperidade, até porque a vida mostra, e a própria Bíblia mostra, que a vida de fé não é uma vida só de vitórias e de sucesso. Jesus Cristo convidou pessoas a seguirem a Ele, inclusive a carregarem a sua cruz, ou seja, a vida com Cristo é também uma vida muitas vezes de sofrimento, é uma vida muitas vezes de abrir mão de certos desejos e vontades. Em segundo lugar, também dizer, Gerson, perante a tua colocação muito interessante que tu fazes, talvez hoje a grande questão seja a angústia, a solidão e o vazio do ser humano. O ser humano que nas últimas décadas vem adquirindo mais confortos, mais eletrodomésticos, vem comprando o seu carro, a sua casa, acesso a tecnologias, é também o ser humano que está muito vazio por dentro. Está angustiado com a vida, muitas vezes pergunta, mas o que tem para eu viver? Qual é o sentido da minha existência? É só adquirir bens? É só ter mais conforto, ter mais prosperidade? Onde é que vai parar isso? Então hoje, talvez, uma sugestão aqui na nossa conversa, que talvez hoje é isso que o ser humano está necessitado. E ali a palavra de Deus, a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, seja através da nossa igreja, da igreja católica, ou uma outra igreja. Quem sabe ali uma porta de entrada que de uma forma muito real, muito humana, com os pés no chão, é capaz, quem sabe, de chegar lá nas pessoas. Ótimo. Bem, entrevistamos hoje o pastor Érico Nelson, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e SLB de Lajeado. Pastor, uma última palavra, uma última consideração para a gente encerrar o nosso programa. Primeiro, quero agradecer pelo convite e dizer também, assim, àqueles que nos assistem, nós queremos ser pessoas de esperança. Eu creio que nós precisamos renovar, não só uns nos outros, mas deixarmos também a nossa vida ser impregnada por um espírito de esperança, de que vale a pena viver, que vale a pena ajudar uns aos outros a vivermos com amor, com humanidade, e deixar Deus ser aquele que inspira a gente para uma vida bonita. Obrigado, pastor Érico Nelson. Agradecendo ao pastor, agradeço a todos os telespectadores do nosso programa. Saúde, sucesso e fé, sempre. Até o nosso próximo programa de gestão. Até lá.